A Farmausa é uma empresa farmacêutica fundada em 2005 nos Estados Unidos, por dois jovens empreendedores brasileiros, com uma visão muito clara sobre o que faria diferença nesse setor: ética, qualidade e responsabilidade. Desde a sua fundação, tem como missão principal viabilizar o acesso para o mercado brasileiro a tratamentos exclusivos, inovadores e mundialmente conceituados. Responsabilidade através de uma abordagem ética junto à classe médica e compromisso de entrega dos medicamentos às famílias. Em 2013, a Farmausa abriu a sua filial no Rio de Janeiro, Brasil. Mas foi em 2015 que a jovem empresa abraçou o seu maior desafio: produtos à base de cannabis medicinal. A Farmausa lançou o primeiro produto no Brasil produzido totalmente em área farmacêutica: Purodiol. Pela primeira vez, uma empresa quebrava paradigmas, apresentando aos médicos canabidiol como medicamento. Hoje, a Farmausa é detentora de vários medicamentos em cannabis medicinal: Purodiol, Isodiolex, Inabix, e ainda é representante exclusiva do Isoderm. Aliás, o acesso a produtos de cannabis de alta qualidade em breve vai se ampliar. Nos próximos meses, a Farmausa terá os seus produtos nas farmácias de todo o Brasil, conforme nova legislação da Anvisa, além dos atuais processos de importação que continuam inalterados, como uma opção para aquisição de qualquer produto Farmausa. Todo mês, centenas de novos pacientes e dezenas de novos médicos tornam-se parte da nossa rede de responsabilidades. Milhares de famílias do Brasil já se beneficiaram com os produtos Farmausa desde 2015. Tudo dentro da regulamentação da Anvisa e dentro da legalidade. Já coletamos centenas de comoventes histórias de superação. Crianças com 40, 50, 60 crises convulsivas por dia e que voltaram a ter qualidade de vida. Dores crônicas que perduraram por anos e que foram superadas. Famílias que tiveram uma virada de vida depois da estabilização da saúde de seus entes queridos. Todos que constroem a Farmausa no dia a dia orgulham-se de fazerem parte dessas histórias de vidas. Os valores éticos da empresa, junto a uma equipe engajada no que faz, tornaram a Farmausa a primeira em cannabis medicinal no Brasil. Bom, meu nome é Ramon Quaresma. Em nome da Farmausa, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. É uma noite bastante especial para todos nós, até porque a Farmausa ela investe muito em educação médica continuada. Nós acreditamos que esse intercâmbio de conhecimento entre vocês, profissionais de saúde, é muito importante, sobretudo quando falamos de levarmos qualidade de vida aos nossos pacientes. Então, agradeço a presença de vocês e vou passar a palavra agora para o nosso diretor técnico, Helder Oliveira. Helder. Boa noite, doutoras. Muito obrigado pela presença de todos. A gente sabe como é difícil a agenda, né? Conciliar consultório, pacientes, tudo. E principalmente para a gente parar para conversar sobre um tema muito emocionante, um tema com potencial gigantesco, não só no Brasil, mas no mundo inteiro hoje. Fala sobre cannabis medicinal, sobre canabinoides, produtos que vêm dessa planta, potencial terapêutico, enfim. Nosso objetivo hoje é tentar dividir a melhor informação médica com todos aqui e até abrir a discussão, comentários, perguntas, enfim. O que nós não soubermos, nosso compromisso é de trazer a melhor informação científica sobre o tema, tá? E eu tenho um desafio aqui hoje com todos. Esse é um tema empolgante para mim. Eu comecei a trabalhar com cannabis medicinal. Eu sou químico de formação, mas trabalhei mais de 25 anos na indústria farmacêutica como pesquisador. Tive a oportunidade de desenvolver alguns produtos inovadores, pesquisa clínica, e comecei com canabidiol, cannabis medicinal, em 2013, numa outra empresa. Depois eu acabei indo para a Farmausa, e a Farmausa, desde o começo, doutores e doutoras, teve um compromisso. Nós assumimos uma premissa para o projeto com produtos de cannabis. Nós assumimos que produtos derivados da cannabis, assumimos que vamos fabricá-los
e vamos entregar aos médicos e pacientes como medicamentos. Esse compromisso nosso acaba carregando um monte de responsabilidades, qualidade, abordagem, modo até ético de se lidar com isso. E é isso que nós vamos tentar passar um pouquinho, essa nossa visão de produtos de canabinoides. E o meu desafio, porque o mais importante hoje, nós temos essa excelente oportunidade de ter o Dr. Edson conosco, ele que vai compartilhar com vocês as melhores evidências, esses casos clínicos. Então, o meu desafio é tentar falar o mínimo possível, que para mim é um desafio, principalmente falando sobre cannabis, tentar passar essas informações e repassar depois aqui para o Dr. Edson, que é o nosso objetivo da nossa palestra, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a aplicabilidade, a versatilidade e o uso de canabinoides. Aqui eu já declaro, volta antes um pouquinho só, volta, isso, meu conflito de interesse, né? Sou diretor técnico da Farmausa, e a nossa intenção é compartilhar a melhor informação técnica possível, e às vezes para explicar algo a gente vai usar os nossos produtos como exemplo, mas existem uma série de informações que podem ser comprovadas pelos autores depois. Vamos lá, esse é um breve histórico. Nós temos relatos de uso de cannabis 2.700 anos antes de Cristo na China, e já usavam para dores de cabeça, ansiedade, para dores também, dores assim de uma forma geral. E olhem, nesse histórico, né, que passa por um proibicionismo em 38 a 37, que o que de pior teve disso foi a interrupção de pesquisas. Mas vejam que no século passado nós tínhamos hoje Big Pharmas mundiais, Bayer, Eli Lilly, que utilizavam elixir de cannabis para uma série de coisas. E aqui cabe citar um pioneiro no mundo em cannabis, era um professor brasileiro, já falecido ano passado, professor Dr. Elisaldo Carlini. Em 1980, gente, 40 anos atrás, ele fez um teste duplo cego randomizado com pacientes e comprovou que o canabidiol controlava epilepsia farmacorresistente. 40 anos atrás, mas não pôde dar continuidade à pesquisa dele. No próximo slide a gente vê o professor ainda vivo na Universidade Hebraica de Jerusalém, Rafael Ameshula. Ele é considerado o pai moderno da cannabis medicinal, porque em 63 ele elucida e isola o delta-9 tetrahidrocannabinol, o THC, e em 64 o canabidiol, as duas principais e mais estudadas substâncias da cannabis. Ele até fez um teste mais interessante, eu estava comentando aqui, para comprovar até os efeitos psicoativos, e o THC é o que dá o caráter psicoativo à planta cannabis. Todo mundo que fuma a maconha fuma por causa do THC. E ele chamou amigos para a residência dele, isso é uma história real. A esposa dele fez cookies, metade sem THC e metade com THC. Os amigos que comeram os cookies com THC ficaram muito mais alegres, muito mais eufóricos, e foi o primeiro teste empírico dele que ele fez mesmo. Mas as pesquisas que vieram depois, aliás, eu não sei se hoje a gente vai ter salgadinho com THC, não, mas não vai não. Mas as pesquisas que vieram depois, gente, foram muito mais interessantes, porque começaram, já que eu tenho as duas moléculas, essas moléculas começaram a ser com radiomarcadores, que começaram a ver no organismo que elas não se ligavam de forma aleatória. Era uma seletividade muito específica, e começaram a se deduzir, se tem essa enantioseletividade, é um sinal de que existe algum caminho bioquímico específico, algum marcador específico. Nos próximos slides a gente vê que canabidiol e THC é apenas 2 de um tesouro farmacológico que existe em cannabis, que ainda está sendo estudado. Existem muitos canabinoides, alguns artigos falam em mais de 500 compostos na cannabis. Nós já temos 85, outros estudos falam em 120 já isolados.
isolados, os mais estudados nos últimos 50, 60 anos, canabidiol e THC, mas nós temos muito mais estudos hoje em dia com canabigerol, com canabinol, canabivarina, formas ácidas de canabidiol e THC, e enfim. Na sequência, a gente vai ver que uma das consequências no início da década de 90, ou seja, muito recente, da descoberta do isolamento das moléculas, foi um entendimento e a descoberta de um sistema biológico inteiro destinado unicamente a uma coisa no organismo: homeostase, equilíbrio. O sistema endocannabinoide foi descoberto exatamente quando se pesquisava novos produtos para controlar a saciedade. E aí se descobriu que esse sistema bioquímico, que ainda está sendo estudado, porque ele é uma fonte de novos produtos, né, de entendimento. Hoje, saiu até recentemente um artigo 2007 de um pesquisador europeu, Dr. Ethan Russo, e ele cunhou um termo que está sendo hoje muito usado: deficiência do sistema endocannabinoide. Esse artigo, ele conseguiu relacionar que pacientes fibromiálgicos têm deficiência de um endocannabinoide natural que nós produzimos, que eu já vou falar, mas que ele está identificado com o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, ele tem a competência de interagir com outros sistemas biológicos que nós já conhecíamos antes. A relação de coordenação do sistema endocannabinoide com os outros sistemas é que hoje é o grande foco de pesquisas no mundo. E é exatamente aqui, nesse sistema endocannabinoide, que é um conjunto de receptores, de enzimas que degradam ou incentivam a produção de canabinoides nossos natural, que os canabinoides da planta, que vem de fora, interagem nesse sistema endocannabinoide. E estão se descobrindo outras coisas. O óleo da copaíba tem substâncias que interagem com o sistema endocannabinoide. Os principais vêm da cannabis, pelos canabinoides. Mas esse é um centro de pesquisa hoje mundial. No próximo slide, a gente vê esse conjunto de coisas. Depois do sistema endocannabinoide, a conclusão óbvia da pesquisa era o seguinte: se as moléculas CBD e THC elas se ligavam de forma tão seletiva, será que existiam receptores? Se descobriu CB1, CB2, os dois receptores específicos para os canabinoides que vinham da planta. Aí a próxima pergunta dos pesquisadores: espera aí, vamos colocar dessa forma: se Deus criou o CB1, CB2 dentro de nós, não foi para a gente fumar maconha? Será que tem alguma outra coisa? Ou seja, nós produzimos canabinoides naturais, os endógenos, anandamida e 2-AG. 2-AG é a abreviação de 2-araquidinoilglicerol. E os dois, possivelmente podem existir outros, mas esses dois são comprovados que eles não são muito específicos para trabalhar no sistema endocannabinoide. E eles sempre são responsáveis por toda essa coordenação. E é isso que o trabalho do Dr. Ethan Russo, aqui eu citei, ele mostra que pacientes com fibromiálgicos ou autistas, em alguns níveis, têm deficiência de anandamida. Ele está dizendo que a fibromialgia é causada por a deficiência? Não, não se tem essa conclusão, nem o autismo. Mas ele conseguiu mostrar que uma coisa estava relacionada com a outra, né? E uma coisa muito mais interessante do equilíbrio de todo esse sistema é que nós tivemos um caso clássico de uma Big Pharma mundial, a Sanofi, que anos atrás lançamos um produto que durante a pesquisa clínica não demonstrou tantos problemas, que era o Acomplia, do Rinomabanto, que era perfeito, diminuía a cintura, queimava, porque ele trabalhava aqui, no CB1, na saciedade, na recompensa. O problema é que, bloqueando isso, desencadeou uma série de desequilíbrios que aumentou muito o número de suicídios. Isso já na fase 4 no mercado.
Ainda tem pesquisadores que falam que a escolha dos pacientes não era correta, existiam algumas limitações, mas de qualquer maneira, esse produto foi retirado lá do mercado, né? Se emagrecia, mas se matava, mas morria magrinho. Esse era o problema, entendeu? Mas mesmo assim se mostrou como se tem que se entender esse sistema como um todo, trabalhando na homeostase, trabalhando nesse equilíbrio de todos esses compostos. Então aqui, além disso, só retornando, a gente tem também os receptores, os endógenos, e tem uma série de outras proteínas que ou fazem a produção ou a inibição, a degradação da anandamida e do 2-AG. E outro dado interessante, eles não são guardados em vesículas, como outras substâncias importantes do sistema nervoso central. São feitos na hora, sob medida, e são sempre pós-sináptico dentro daquela fenda sináptica, como resposta. Alguns até pesquisadores dizem que ele é feito para preservação de energia no organismo, na medida correta daquilo que precisa ser feito para tratar esse desequilíbrio. Pode ser qualquer patologia, algo que vem do meio ambiente, enfim, uma série de coisas, tá? Bom, de farmacologia, falando mais um pouquinho sobre farmacodinâmica, farmacocinética, vamos falar especificamente de THC e CBD, apesar de vários outros canabinoides. Os dois são lipofílicos. CBD, principalmente, tem um efeito de primeira passagem gigantesco, 94%. Até por causa disso, essa biodisponibilidade dele é baixa e muitas vezes errática. Eu estou comentando isso porque isso vai trazer uma maior responsabilidade, talvez o termo da responsabilidade, maior atenção dos doutores e das doutoras para os produtos que estarão usando, porque são ativos que têm baixa biodisponibilidade no uso oral, e seja, se você utilizarmos um produto que não tem uma correta quantificação, seu paciente vai sofrer ainda mais, ele já sofre, digamos, naturalmente por essa baixa biodisponibilidade, tá? Tanto para THC e CBD. THC ele é mais absorvido nos tecidos adiposos. Já li um artigo de eles conseguiram identificar THC traços até 21 dias depois em um paciente que tomou para o teste. A média do THC é de 5 a 7 dias, do CBD é menos em termos de washout, mas foi identificado nesse paciente específico até 21 dias depois. No próximo a gente vai ver exatamente aquilo que eu falei para vocês, a fenda sináptica, exatamente nesse pós-sináptico que existe todo o trabalho dos receptores que voltam bloqueando ou não a canais de cálcio e sinalizando se deve ser produzida ou não os endógenos, né? Gente, o sistema endocannabinoide foi identificado que começa a ser formado na 14ª semana do feto. Então é um sistema que está presente desde a concepção de todo o sistema biológico. Eu vi de um pesquisador que ele fala que é como se os outros sistemas biológicos fossem as partes de uma orquestra e o endocannabinoide o maestro, aquele que coordena. Talvez ele não vai tocar um instrumento específico, mas ele vai estar lá coordenando outros sistemas. E tem outros pesquisadores que citam que é difícil encontrar alguma patologia onde o sistema endocannabinoide não esteja de alguma forma envolvido. É por isso que a gente começa a entender, e aí vem uma parte que é importante, até de parte ética: canabinoides, cannabis medicinal não é panaceia, não cura tudo, mas ele está envolvido em muitas patologias. Por isso que existem pesquisas para epilepsia, dores crônicas, Parkinson, Alzheimer, doenças relacionadas à saúde da mulher, diabetes, apoptose de células cancerígenas, várias linhas de pesquisas de canabinoides, tá? Mas eu acho que a gente ainda está na pré-história dos canabinoides. Tem muita coisa para ser descoberta, conjugada, melhorada, em termos de dose, de pureza, de um monte de coisa. Bom, isso é muito importante. Praticamente todos os canabinoides, em termos de dose e resposta no organismo, é um U invertido. Ou seja, se eu utilizo uma dose muito baixa de um canabidiol, ele não tem efeito. Se eu utilizo uma dose muito alta, apesar da baixa toxicidade do canabidiol, ele também perde efeito.
o ápice DCU invertido é a dose ideal, a chamada dose de manutenção do paciente. Qual é essa dose? E aí começa o desafio dentro, eu não diria medicina canábica, não é alguma coisa tão específica, mas do manejo de canabinoides. Que cada paciente tem esse ápice diferenciado. Porque as enzimas são diferentes, o metabolismo é diferente, o grau de interação do sistema endocannabinoide com a patologia, o nível, a gravidade dessa patologia. Então, é uma medicina personalizada, individualizada. Qual é o ápice DCU para cada paciente? A gente vai falar de titulação de dose, como a regra de ouro, que eu já estou adiantando a titulação de dose, comece baixo e siga devagar. Para chegar aonde? No ápice DCU. E é interessante, nós já temos um caso, por exemplo, de uma paciente, de uma mãe do interior de São Paulo. A filha tem uma síndrome rara, ela utiliza canabidiol isolado, 4 anos com o nosso produto, utilizando estável. E durante o ano passado, ele disse: Helder, a minha filha começou a ter convulsões do nada de novo, e eu parei 72 horas. E depois voltei, titulei a dose e ela voltou a ficar sem convulsões. O sistema endocannabinoide precisa de férias também. Isso é bem interessante. Em algum momento tem algum tipo de saturação que parar o medicamento ou diminuir a dose, esperar às vezes uma infecção que o paciente está passando, um antibiótico. Às vezes um paciente que começou mais o medicamento como criança e está entrando em uma puberdade, hormônios. Tudo isso é interessante, como esse manejo, você atinge uma estabilidade, mantém, mas ele pode ser mexido dependendo da situação em que o paciente esteja também, tá? Aqui rapidamente, só partes, como são formados isso. O que eu quero mostrar daqui, doutores, que atrás de cannabis medicinal existe muita ciência. Pelo menos a nossa visão, o que nós fazemos. Hoje nós temos produtos, um grupo de produtos que vem dos Estados Unidos e 2 produtos que vêm da Suíça. Ambos vêm de plantações orgânicas. Todas essas plantações não são plantações aleatórias. A semente é feita especificamente para a área medicinal. O cultivo segue o chamado boas práticas de agricultura. Eu lido com... nós tivemos, semana passada, nós fomos na empresa que nós temos parceria na Suíça, e por incrível que pareça, eu falo tanto desde 2013, nunca tinha visto aquela erva na minha frente. É a primeira vez que eu entrei na sala, era uma sala um pouco maior que essa, tudo controlado. Doutores, vocês imaginam o cheiro, e o pessoal trabalhando só com a máscara assim, feliz, né? É uma empresa muito feliz. Não tem problema de RH ali, todo mundo feliz. Mas é um cheiro muito forte, a flor é muito bonita, mas é tudo controlado. Qual é a iluminação que ela recebe, a temperatura, todo o ambiente, tudo é controlado. É muito diferente. Nós não estamos falando de uma planta simples. É um fitofármaco ou é um fito complexo. E você tem que ter controle. Se você dá mais luz do que ela precisa, ela produz mais THC. Se você corta a luz em determinado momento, você pode produzir mais CBD. Eu vou mostrar para você que um dos produtos que vem da Suíça, a semente dela já foi produzida e não é transgênica, tá? Não é permitido transgenia. Por enquanto a Monsanto não pode atuar. Não é permitida a transgenia nem lá na Suíça, nem nos Estados Unidos, onde nós trazemos. E essa semente lá da Suíça, ela já produz uma planta com quantidades não detectáveis de THC. Ela produz muito mais um canabinoide novo, que tem muito potencial, que é o canabigerol, que gerou um dos nossos produtos, que é o Medrosan Extra, que eu vou mostrar. Então, a origem da semente é tudo, começa tudo lá, tá? Acho que o Brasil tem um potencial muito grande. A única coisa que me preocupa aqui é a segurança. A gente tem que ter segurança de como vai ser plantado, porque é preciso muita segurança para isso. E a gente pesquisar clones, eles desenvolvem clones, né? Existe toda uma indústria de sementes que produzem clones. E os clones é que eles são plantados e se reproduzem de uma forma muito mais específica. Tudo para a área medicinal. Então, qualquer produto
para a área medicinal tem todo esse controle desde o seu cultivo, tá? É possível hoje, sem sombra de dúvida, você ter controle farmacêutico da semente ao frasco final. Só voltando lá um pouquinho, Rodrigo, ó, a sala que eu visitei lá na Suíça foi muito parecida com essa daqui, toda fechada. Essa é uma plantação outdoor, sem controle ao ar livre, e essa daqui a chamada de estufas de greenhouse, lá nos Estados Unidos. Os nossos produtos são plantações orgânicas controladas no estado do Oregon, e ele é fabricado, a destilação e a parte farmacêutica no estado do lado, em Washington, na cidade de Seattle, lá nos Estados Unidos. Vamos lá. Aqui é uma sequência de como produzirmos um produto. Cultivo, esse óleo bruto é tipo de um análogo do petróleo bruto, que é retirado lá da terra. Desse óleo bruto, eu posso fazer uma destilação que ele faz um extrato ou isolar um canabinoide. Esse é o canabidiol, isolado de alta pureza. E disso a gente pode ter, por exemplo, o Nabix, que é o nosso produto, que é um full spectrum, ou um isolado, que é o purudiol. Já vou explicar esses termos que são muito importantes: full spectrum, broad spectrum ou isolado, tá? Na sequência, vou falar mais um pouquinho sobre artigos. Esse artigo de 2017, ele tá para sair uma revisão agora. Ele foi feito pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina em Washington. Ele é muito interessante porque é um estudo de mais de 400 páginas e ele faz uma compilação de estudos no mundo inteiro e para várias patologias. E para dores crônicas, ele fala o seguinte: faltam estudos duplo cego randomizado, placebo, só que as evidências clínicas que existem no mundo já são suficientes para comprovar de que cannabis medicinal são eficientes no tratamento das dores crônicas. Então ele pede para os médicos atentarem para isso. No próximo, aqui algumas conclusões. No próximo artigo, que é um guia muito importante da Austrália em cuidados paliativos, esse guia vai ser interessante porque ele alerta para a mesma coisa, da falta ainda de estudos duplo cego randomizado, mas ele fala o seguinte: nenhum médico deve desconsiderar o uso de canabinoides por causa das evidências mundiais que existem. Gente, são milhares de artigos que nós temos. Nós temos N de 30, 40, de 2, de 500. Mesmo na ausência de alguns estudos clássicos da fase 3, as evidências são tão fortes no mundo inteiro que é como se eles falassem, isso que eu vou comentar. Todo médico deve pensar canabinoides como uma caixa de ferramentas farmacológicas. Pegue a caixa e põe em cima da sua mesa e veja qual canabinoide o paciente precisa. Doutor, ele vai falar isso, como que ele vai ser usado, qual é o gatilho de uso. Mas lembre-se, os canabinoides estão ali, ele deve ser usado para o paciente. As evidências clínicas que têm saído dos consultórios no mundo inteiro têm guiado os protocolos clínicos dos estudos lá fase 3. Eles são muito importantes para a decisão da prescrição e como levar esse tratamento ao paciente, tá? Eu vou explicar agora nas diferenças entre os produtos usando o nosso portfólio. Esse é o portfólio da PharmaUSA. Aqui eu explico a importância de considerar canabinoides como uma classe de medicamentos, assim como tem estatinas, benzodiazepínicos, antibióticos. Canabinoides é classe nova de medicamentos, tá? E esse entendimento passa pelo sistema endocannabinoide, da interação e como eles agem de forma multimodal. Isso é muito importante para a gente entender como isso é importante em algumas especialidades. Eu acho até mais crítico, né? Paliativo, geriatria, neurologia, como essa ação multimodal é importante, principalmente em paciente polifarmácia. Bom, praticamente hoje nós temos 3 tipos de produtos, e então 2 tipos que são, eu diria, originais da PharmaUSA. Nós temos o Full Spectrum. O Full Spectrum é aquele produto que diz que é a planta como um todo. Você lembra lá quando eu mostrei aquele extrato bruto, escuro? Quando eu faço uma destilação, eu tento carrear tudo que eu tenho lá da planta possível. E não se esqueçam que essa planta, ela tem CBD e THC. E nós desenvolvemos
um processo do Nabix que o CBD e o THC são doses fixas, como se fosse amoxicilina mais clavulunato em um fitoterápico. E ele acompanha pequenas quantidades de fitocannabinoides, canabigerol, canabicrobeno, canabivarina, é o perfil dos fitocannabinoides. E acompanha pequenas quantidades de terpenos. Tem mais de uma centena de terpenos, mas tem 4 grupos importantes: beta-cariofileno, linalool, limoneno, e esses são importantes porque eles têm efeito terapêutico, anti-inflamatório, energético. Então entendam que o Full Spectrum é tudo junto, com sinergia, trazendo esse benefício para o paciente. Quando eu falo Full Spectrum, é a planta como um todo, tá? Mas é importante que você tenha a ideia de que a planta como um todo não significa que você, de vez em quando, um frasco tem mais ou menos, do outro tem os. Você pode ter controle, ou na nossa concepção, devemos ter controle do que está lá, mesmo sendo a planta como um todo. Esse é o Full Spectrum. E o Broad Spectrum? No meu processo, eu retiro o THC. Durante o meu processo, eu retiro o THC, ele fica com outros componentes. Às vezes eu perco um pouquinho de terpenos, de fitocannabinoides, mas eu retiro o THC, ele não fica com caráter psicoativo do THC. E tem o isolado, que é o caso do Purodiol, por exemplo. O Purodiol é o canabidiol isolado com uma pureza acima de 99,5%. É um único canabinoide, como se fosse um único ativo. E tem mais um tipo, que é aquele que eu comentei aqui para vocês lá da Suíça. Ele é um full spectrum, a gente chama NTG, é o termo em inglês para No THC from Growing, ou seja, ele não tem THC desde o cultivo. Então eu não preciso me preocupar em retirar o THC durante o processo. Então esse produto, ele acaba sendo legal porque você consegue carregar tudo da planta, você não tem aquela preocupação no processo, tem que tirar o THC. Ele está sem THC, mas eles insistem em chamar os suíços, tá, como Full Spectrum, porque é a planta como um todo, porque ela já nasce sem THC. E o último é uma abordagem nova, inédita aqui no Brasil. Meu tempo está estourando, preciso acabar logo, que é o Day Night. O Day Night é o primeiro produto que é chamado terapia conjugada em canabinoides, ou em cannabis medicinal. O que nós estamos fazendo? Conjugando canabinoides pelas necessidades do paciente. Esse é o primeiro produto que na caixa vem 2 frascos de 30 ml. Vem a formulação dia, o Day, que ele tem um Broad Spectrum sem THC, 100 mg de canabidiol por ml. Ele trata a ansiedade do paciente durante o dia, e à noite é uma formulação específica para a noite que tem o canabidiol, 50 mg por ml, 2,5 mg de THC. O THC entra como indutor do sono, e 5 mg de um novo canabinoide, o CBN, que ele trabalha no sono de longo prazo, no sono REM. Então ele não é mais um medicamento só para dormir. Ele é um medicamento que trata a ansiedade durante o dia, para que quando chegue à noite, ele já tenha o benefício do tratamento do dia, para que ele durma à noite. O que é que a gente está fazendo aqui, gente? Nós estamos conjugando canabinoides nas quantidades ideais, e esse é interessante, que durante o dia não tem nenhum composto psicoativo. Se a pessoa dirige, tem atividade, e tem pessoas muito sensíveis a THC. Tem pessoas que têm um metabolismo muito baixo, que 0,3 mg a pessoa surta, literalmente. E tem pessoas que eu já vi com 20 mg por dia de THC, e também controlando a dor, tem um metabolismo excelente para THC. Então, aqui nós estamos com uma nova concepção, forçando os canabinoides nessa direção. Aqui é uma formação esquemática do Broad Spectrum, do Full Spectrum desde o cultivo, vê que ele não tem THC, do isolado, e por último a terapia conjugada, que eu conjuguei 2 tipos de produto, um Broad ao dia e um Full Spectrum à noite. Mas vejam que à noite os canabinoides principais são doses fixas, tá? Isso é controle farmacêutico, qualidade farmacêutica, tá? Ou seja, eu falo que CBD, CBN e THC tem aquelas quantidades que eu falei, 50 mg,
5 miligramas por ml e 2,5, vai ter nesse lote, no próximo lote, no outro. É como se tivesse os 3 ativos junto com os outros componentes da planta. Na sequência, a gente vai mostrar rapidamente, vamos passando rapidamente, os produtos. Aqui tem toda a ficha técnica, a gente pode compartilhar com os doutores. Esse é o Medrosan Forte, é o outro produto lá da Suíça que vem com maior quantidade de THC, 9 miligramas por ml. Para vocês terem uma ideia, o Dunabix 10.000 tem 3 miligramas por ml. Esse tem 3 vezes mais, seria muito mais para quem está precisando de uma quantidade maior de THC. O próximo é o Medrosan Extra. O Medrosan Extra é o que tem o canabigerol, aquele que do cultivo não tem já o THC. E esse canabigerol é importante porque ele tem um efeito de analgesia, às vezes para um adolescente, uma criança ou até um idoso que é muito refratário ao THC, o canabigerol é uma excelente opção. Estou acompanhando até um caso de uma neuropediatra em BH, que ela tem um adolescente com esclerose tuberosa, muito difícil de tratar, e o canabidiol já não estava mais controlando as crises, controlou até determinado período, ela não quer entrar com THC, ela entrou com Medrosan Extra, com canabigerol. A gente está vendo os resultados. Tem mais o Nabix, que é o full espectro, tem o Nabix 10.000, o Nabix 1.500, tem o Purodiol, que é o canabidiol isolado, o 200 e o 50 miligramas por ml. Tem o Isodiolex, que também é isolado, só que é no óleo de coco com flavorizante natural de morango. Gente, a gente teria mais coisa aqui para falar, mas eu acho importante a gente entender o seguinte: existe até um pacto entre o que eu tenho ouvido de muitos médicos é que é importante captar as expectativas do paciente e colocar na medida correta. De cada 10 pacientes que talvez vocês recebam, 9 devem ter perguntado: doutor, e a cannabis? Doutor, e o canabidiol? A gente tem centenas de grupos de pacientes disso. Você vai na internet, você tem centenas de grupos. E tem informação assim, de titulação de dose errada, usa THC para isso, usa para aquilo. Então é um desafio a educação médica continuada, porque tem que ter muito cuidado em relação a isso, até para selecionar pacientes que vão lá querendo ficar chapado. Já usam já recreativo e querem usar para isso. Então, o compromisso é de que esse tratamento é de médio a longo prazo, o doseamento é progressivo e personalizado, e principalmente um paciente que está com muitos sintomas, era bom estabelecer 2 ou 3 targets: melhorar o sono, melhorar a qualidade do sono, diminuir a dor crônica, controlar alguma coisa, e a partir desses 2, controlar melhor esses objetivos, como estaremos alcançando esses objetivos com o tratamento. E, claro, a gente está pensando em algo muito mais integrativo, tá? Aqui é um exemplo de titulação de dose de um isolado para um paciente adulto. Vejam em qual degrau. Aqui são miligramas ao dia do canabidiol. 10 miligramas é a recomendação de último estudo, a da Inglaterra que teve, que é muito baixinho. Mas sim, qual degrau que ele vai ficar, tá? Aqui um exemplo. No próximo é um exemplo de uma titulação de dose de um full spectrum tomando o CBD. Depois nós temos o material aqui do Medrosan Extra, do Forte, que dá pra gente falar. Gente, não dá pra gente detalhar muito, mas algo que é controlável, que o doutor até vai falar nos casos deles, é a interação medicamentosa. 60% dos medicamentos interagem no mesmo sítio enzimático PY450 do canabidiol. Então há uma competição muito grande. Geralmente o canabidiol interage antes dos outros medicamentos, a maior parte dos casos. Então, por exemplo, na sequência a gente vai ver alguns tipos, algumas classes de medicamentos que devem ser monitorados, mas não tem todos aqui. No próximo a gente fala uma coisa interessante: opioides, incluindo codeína e oxicodona, tendem a aumentar a concentração sérica junto com o canabidiol. Então você consegue diminuir. Nós temos vários casos de pacientes com bombas de morfina a níveis muito altos, que baixam a níveis muito menores, concomitante aos canabinoides. E tem outros tipos também de medicamentos aqui também.
antipiléticos, tudo. Bom, e finalmente, como é que se prescreve? Na prescrição existem hoje duas legislações, a da importação e a da compra nas farmácias. Os produtos da Farmausa estarão na farmácia ano que vem. Hoje nós temos só no modelo de importação, e no modelo de importação é uma prescrição em receita branca simples. O paciente entra em contato com o gerente da área ou com a nossa equipe interna. Nós damos todo o suporte da Anvisa. A autorização da Anvisa teve uma renovação na RDC 570 muito recente. A autorização está automática praticamente hoje em dia. E esse medicamento, depois que ele recebe essa autorização, ele compra, paga aqui mesmo e recebe em qualquer lugar do Brasil na residência dele. Sai dos Estados Unidos ou sai da Suíça e vai direto para a casa dele, tá? E agora, encerrando, eu queria só passar mais esse dado, essa reportagem que o Rodrigo trouxe para a gente, que é muito importante, muito recente, ó, 22/11 aqui, fala que praticamente explodiu o número de prescrições de cannabis medicinal para idosos durante a pandemia. Foi um aumento muito grande, também pela telemedicina, mas também por todas as condições que eles estão vivendo. E é interessante que eu tenho outro, talvez não dê tempo da gente aqui passar, vendo os números pela faixa etária de autorizações da Anvisa. Quando começou lá em 2015, a faixa etária que era 80% era de 0 a 10 anos. Hoje, a faixa etária que mais se prescreve já canabinoide está entre 41 a 65 e maior que 65. Então, a mesma classe, as especialidades médicas que estão prescrevendo estão migrando para muitas especialidades, mas principalmente a classe que trata de pessoas com maior idade, geriatria, cuidados paliativos, neurogeriatria, enfim. Toda essa classe aumentou muito em 20 e 21. Bom, nessa sequência agora é que eu quero agradecer muito. Tem muito tema ainda para a gente falar, mas a gente pode discutir isso mais tarde. Quero agora ter o prazer de apresentar o Dr. Edson. Ele vai continuar essa palestra com a experiência dele, e agradeço muito a todos vocês. Depois a gente conversa melhor. Dr. Edson. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Recebi um convite do Rodrigo há cerca de 40 dias atrás. Falei com ele que aceitava com a condição que ele ficasse ciente que eu não sou professor, né, como alguns aqui são, muito menos palestrante renomado igual como o Helder, né? Então eu falei que passaria apenas minha experiência, seria uma participação somente, para passar minha experiência clínica, né, dos pacientes que eu tenho prescrito ao longo desses 2 anos e meio, mais ou menos, muito mais nos últimos 12 meses, né? No início foi bem pouquinho, depois eu fui aumentando a prescrição progressivamente, né? Então, assim, eu quero, antes de começar, declarar minha ausência de conflito de interesse. A Farmausa não exigiu nada de mim falasse em nenhum assunto específico, somente os meus casos clínicos, né, que eu comentasse com vocês aqui. Então, só para vocês saberem que não há conflito de interesse. Então, gente, eu comecei a prescrever cannabis, canabidiol, isolado até, né? Foi curioso, porque não foi eu que prescrevi, eu que indiquei. Os pacientes no consultório, na frente do canto ali, me questionaram se eu poderia ajudá-los a prescrever, que estavam vendo artigos, o WhatsApp, né? Já tinha na época o WhatsApp comentando sobre vídeos de pacientes com, principalmente, alterações de comportamento, as manifestações psiquiátricas das demências, né? Principalmente Alzheimer. E eu sou muito aberto a novas visões, novos tratamentos. Eu aceitei ver, assisti o vídeo que a pessoa me mostrou. Comentou de um pai, um tio, por parte de pai, um irmão do pai que morava em São Paulo, que melhorou muito as manifestações psiquiátricas com o uso do canabidiol. Aí eu me interessei e falei, será que o vídeo mostrou uma melhora tão importante que eu falei assim, será que não tem nenhum viés aí, né? Um delírio, um sobreposto, a demência, causando isso, mas depois falou que era assim mesmo constantemente, que a gente sabe que tem pacientes que são com manifestações psiquiátricas muito importantes, né? Eu acho, inclusive, nas demências, o que mais impacta a todos nós são essas manifestações psiquiátricas, né? É muito impactante para a família, os familiares, os cuidadores, né? É assim, às vezes é assustador mesmo, né? Tem paciente que até arrepia, gente,
que são tão agitados, tão agressivos, falam tanta besteira que acaba comprometendo o andamento da família toda, né? E aí eu comecei a ver, falei, não, eu vou dar uma estudadinha, né? Vou estudar um pouco e posso ajudar sim. Nem tinha ainda comercializado no Brasil ainda. Estou falando de 3 anos e meio atrás. Aí eu falei assim, olha, eu não quero me expor, né? Porque eu gosto de seguir muitas normas da sociedade e tudo. Mas eu recomendo você, já que você tem essa facilidade, você importe nos sites, aquele AliExpress até eu lembro, e aí a pessoa importou e começou a usar e melhorou muito mesmo, melhorou bastante, né? Eu fiquei empolgado. Comecei a estudar os artigos na internet, observar, assistir vídeos também falando, e fui me inteirando, né? Já tinha tido, o Helder comentou aqui hoje, lembrei na hora, quando você começou a falar, eu falei a Complia, saiu sem querer assim, porque eu tive acesso pelo laboratório Lilly, né? Eu até esqueci o nome da representante agora, até hoje ela atua, o mesmo do Puran e tal. E aí eu tive a oportunidade de prescrever para uns 6, 7, 8 pacientes a Complia. Olha, e resultados, graças a Deus, nenhum dos meus pacientes suicidaram. Nossa, muito. Eu fiquei. Você sabe que é muito amigo meu, não vai ligar. O dono do Hotel Aruan, o seu Hélio Perim, ele teve uma resposta assim fabulosa. Inclusive, quando cessou a comercialização, ele comprou no mercado negro, porque ele não queria parar de tomar. Melhorou muito. Mas aí eu li, né, aí foi quando eu fui conhecer o sistema endocannabinoide, que é muito interessante. Mas não me aprofundei. Aí parou, a comercialização parou, né? Isso deve ter uns 7, 8 anos atrás. Por aí, né? Até mais pouco. Aí então eu comecei a estudar, né? E prescrever assim de boca, encorajar os pacientes a importarem, sem a minha prescrição, e foi dando certo. Depois começou a ser liberado pela Anvisa, e foi, acho que não me engano, foi o Farmausa primeiro, né? Liberado primeiro, desde 2015. Depois que vieram outros. E aí eu comecei a estudar, conheci o Rodrigo na sequência, né? Deu quanto tempo a gente se conheceu mesmo? Uns 2 anos? 2 anos. Aí o Rodrigo me forneceu mais material ainda para eu aprender, né? Não só da Farmausa, lógico, material de vários laboratórios, de vários cientistas pelo mundo, né? Assisti esse ano muitas lives, ano passado um pouquinho, mas esse ano muitas lives, mais de 10 lives, né? Compartilhei com alguns colegas. E aí eu fui ganhando experiência e vendo por que não prescrever. Porque a gente sabe que é um sistema que a gente possui, né? Igual o Helder já falou, não vou ficar repetindo porque é muito interessante, né? E é um sistema integrador, promove a homeostase entre os outros sistemas. Então eu achei fabuloso isso, achei muito interessante. E o que mais me levou a prescrever com mais assim, frequência é a quase isenção de efeitos colaterais, principalmente efeitos colaterais importantes, né? Você tem efeito colateral, mas você diminui a dose e aí desaparece o efeito colateral. Aí eu fui prescrevendo e vendo os resultados, né? Vou dizer para vocês que entre 70% e 80% dos pacientes têm um bom resultado. Até os que não têm tão bom resultado preferem ficar usando porque melhoraram em algum aspecto, né? Então a gente, mas eu deixo à vontade do paciente. Vamos usar uns 4 meses, 5 meses, e se não houver resultado, a gente interrompe por causa do custo, que realmente esse é um dado que, né, infelizmente, não são todos que podem cobrar. A nossa realidade é que os pacientes têm um custo muito elevado. O Helder não comentou sobre o custo, mas assim, limitante, em torno de R$600 por mês. Se o paciente, se a gente não conseguir atingir aquele o ponto exato, aumenta a dose, aí fica mais caro ainda, né? Mas eu tenho conseguido tratamento em torno de, para os pacientes idosos, né, que exigem dose menor, em torno de R$400 por mês, né? A gente tem conseguido um bom resultado. Então começou assim na minha vida a prescrição do cannabis, na terapia canábica. E eu já falei, respondi aqui por que decidi fazer, né? Segundo tópico eu fui voltando a me orientar. Eu decidi fazer porque baixa incidência de efeitos colaterais, a segurança, né? E os resultados maravilhosos. E com a diminuição do uso, como o Helder já citou, de outros medicamentos, evitando-se assim a polifarmácia que nós geriatras tanto evitamos, né? A gente tem esse cuidado com a polifarmácia. Até falei com o Helder, não conhecia o termo, né? Nos congressos de geriatria que nós usamos hoje. Também não conhecia, antes de ir a congresso assim, de geriatria, o tema desprescrição, que você ir tirando os medicamentos que você não tem certeza absoluta que estão sendo benéficos para o paciente, né? Então a gente tem que tentar fazer isso o tempo todo, a desprescrição, já que o paciente idoso é muito vítima de polifarmácia. Então hoje eu tenho aproximadamente 100 pacientes em uso, né? Uma boa resposta.
uns 20% a 30% abandono, porque eles falam que não tem tão boa resposta, e mais também pelo custo, que não dá para manter isso dado indefinidamente. Já estou fazendo alguns laudos para os pacientes conseguirem pegar via SUS, né? O Rodrigo me orientou, tem um advogado que ele conhece, que ajuda nesse processo também. Já fiz cerca de 5, 6 laudos para os pacientes tentar. Ainda não consegui ninguém, não. Nenhum paciente conseguiu isso ainda não. Tem um que falou que está muito perto de conseguir. Né? Pode passar, né? Então agora a gente vai apresentar 2 casos clínicos. Isso são 3, mas para não ficar muito demorado, eu vou falar sobre 2 só. 2 casos clínicos, né? Mas teriam vários pacientes se propuseram a falar, propuseram a mostrar imagem, tudo, né? E comentar, mas a gente optou por 2 só para não ficar cansativo. Esse aqui é até um conhecido nosso, Valesca, que é o Chido Marcelo Maiago. Então, o seu José Isidoro é um paciente de 84 anos, com Alzheimer aproximadamente de 7 anos. Eu já sou médico dele há uns 6 anos, mais ou menos. Não foi eu que fiz o diagnóstico de Alzheimer Parkinson. Primeiro Alzheimer, depois, há menos tempo, uns 3 anos Parkinson. Então, ele tinha doença de Alzheimer estabelecida, mas quando eu comecei com mais na fase leve ainda. Tinha uma certa independência das atividades básicas de vida diária, né? Praticamente independente, e a doença foi progredindo. E foi muito impactante, como acontece muitas vezes, as manifestações psiquiátricas. Trouxe muito transtorno para a família. Filho único, o André, que vocês vão ver o relato dele depois, e a esposa cismou, né, pelo delírio persecutório, de que o André queria matá-lo para ficar com os bens dele. Um paciente com nível até bom, 3º grau completo. Então o José Isidoro deu um trabalho. Respondeu muito mal, que ele chapinha em baixa dose, que ele chapinha 25 mg, teve uma baita hipotensão, não pôde tomar mais, mudei para o olanzapina, né? Já introduzi donepezila no início, mas a olanzapina também só conseguiu ficar com 5 mg, mais que isso estava dormindo o dia todo. Depois, aí, mais na frente, eu entrei com memantina, né? E um neurologista que diagnosticou o Parkinson depois, junto comigo mais ou menos, suspeitei e pedi a comprovação pelo neurologista, confirmou o Parkinson na fase bem inicial, iniciou terapia com levodopa-terapia, Prolopa, né? A resposta não foi boa, paciente muito sensível, magrinho, muito sensível a medicamentos, perdia peso muito fácil, então foi assim, um manejo difícil. Aí, esse aqui, eu tive iniciativa, não foi ele que pediu não, esse eu tive iniciativa, depois eu conversei com o André, né? André, você vai falar ao filho dele sobre a terapia com canabidiol. Ele falou, não, isso não conheço não, mas eu topo, vamos tentar. E aí começamos, né? Paciente com perda de peso, teve benefício de ganhar cerca de 10% do peso. Inclusive, a terapia com canabidiol, tem canabidiol que aumenta o apetite. E tem outro que diminui o apetite. Mas o caso do THC, que mais aumenta, estimula o apetite, o CBD não interfere tanto, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Então aí eu resolvi fazer o full spectrum, iniciei com canabidiol 50 mg por ml e 1,5 mg de tetraidrocanabidiol, THC. E a resposta dele foi simplesmente fantástica, fantástica. A ponto que o André me ligou, Edson, é isso mesmo que esse remédio faz tudo isso mesmo? Eu falei, pô, tem visto casos muito bons, André, é isso mesmo, melhora bastante mesmo. E aí tem 2 anos, quanto tempo? 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, né? 2 anos está usando e foi mantido. Eu até me questionei na época, conheci muito, não sei se se manter isso por muito tempo, e foi mantendo a ponto de que ele já estava não estava usando mais o computador, ele sempre gostou de mexer no computador, né? Usava para fins recreativos, e não estava usando mais, aprendeu a usar. A marcha estava muito prejudicada pelo Parkinson, uma apatia muito importante, né? Isso aí. E aí essas alterações de comportamento, né? Melhorou muito, passou a respeitar o filho e obedecer, concordar com tudo, né? Melhorou muito mesmo. E houve uma melhora cognitiva importante. Quando ele voltar a mexer no computador, liga o computador sozinho. Vocês vão ver o vídeo depois, o videozinho depois, né? Houve um ganho na memória recente, melhorou a alimentação, ganhou peso, ele ganhou acho 4 quilos, né? Então melhorou bastante. O paciente ficou muito empolgado e me levou a aumentar minha prescrição de terapia canábica, no canabidiol e tetraidrocanabidiol. Agora podemos mostrar, né? Foi muito bacana mesmo, o paciente
Olá, meu nome é André Carcosa, venho aqui fazer um relato a respeito. Olá, meu nome é André Ricardo Coser e venho aqui fazer um relato a respeito do meu pai, José Isidoro Coser. Ele hoje está com 84 anos, diagnosticado com Alzheimer há 7 anos, e venho aqui trazer as informações sobre a melhora na qualidade de vida, a melhora na qualidade nas atividades do dia a dia, uma utilização do canabidiol há aproximadamente 2 anos. Foi muito nítida a melhora na qualidade de vida dele. Ele tinha um quadro depressivo, de desânimo para fazer as atividades, que isso não existe mais. Ele teve crises comportamentais, às vezes ele tinha agressividade, às vezes ele tinha depressão de não querer fazer nada, ficar o dia inteiro deitado. Ele teve problema de repetições de tarefas, ele fazia várias vezes que ia um banheiro para tomar banho, né? Isso também não existe mais. Hoje ele consegue fazer atividades no computador, dentro das limitações dele, logicamente, né? Mas ele consegue utilizar o computador, ele consegue fazer as atividades diárias com muito mais facilidade. Ele tem mais ânimo para fazer exercício. Ele faz exercício de 15 a 20 minutos na bicicleta ergométrica. Fizemos todo aquele procedimento de autorização da Anvisa, né, orientado pelo pessoal da Farmausa, e adquirimos o medicamento através de importação. Então é isso. Eu acredito que a melhora foi muito boa, muito positiva. Os medicamentos que ele utilizava foram retirados progressivamente. Hoje, atualmente, ele só toma um canabidiol e um remédio para dormir à noite. Então isso aí ajudou muito ele. Então acho que muito positivo foi essa utilização do canabidiol. Então é isso, gente. É meu relato. E que Deus ajude todos nós aí. Muito obrigado. Até a próxima. Esse é o quase no computador, coloca a musiquinha, dele, não. Ele tá roteado. Liga o computador, desliga o computador, consegue acessar alguma coisinha, algumas notícias, musiquinha tocando, isso tudo ele faz. Sentadinho aí na cadeira. Isso aí quase todo dia ele é a rotina dele. Ele vai, senta no computador, dá uma olhadinha, consegue ligar tudo certinho, consegue acessar sites de músicas. Melhorou bastante com canabidiol. Ele andando também. Vale ressaltar aqui alguns pontos da utilização do canabidiol. Retirada dos medicamentos anteriores progressivamente, que era a memantina e a lozampina. Hoje ele não utiliza mais esses medicamentos. Diminuição da agressividade e surtos comportamentais. Isso aí hoje praticamente não existe mais. Melhora grande nas atividades cognitivas e em memória recente. Melhorou muito essa parte, muito mesmo. E melhora na alimentação com ganho de peso e nas atividades do dia a dia, como eu já havia comentado. Ele tem uma facilidade muito maior hoje do que anteriormente com a utilização do canabidiol. Ele faz exercício também na bicicleta ergométrica. Todo dia.
Faz exercício todo dia na ergométrica. Mais uma atividade que ele faz. Quantos minutos que ele faz? Né? 15 a 20 minutos de bicicleta por dia. Muito bom. Não tinha essa disposição antes do canabidiol. Então, gente, vou fazer um comentário breve aqui. Então, esse caso foi maravilhoso, né? Inclusive, depois, a irmã dele com Alzheimer também, a família me acionou, porque eu começasse a prescrever também, teve excelente resposta. Até foi um fato curioso e, assim, ruim, porque ela não estava andando mais com Alzheimer, e voltou uma Alzheimer mais avançado que o dele, né? E aí, depois do uso do canabidiol, full spectrum também, eu prescrevi para ela 100 de canabidiol com 3 mg de tetraído do canabidiol, ela voltou a andar sozinha e sofreu uma queda, quebrou o fêmur, fraturou o fêmur. Mas eu cantei a pedra antes, eu dava na casa dela, falei, olha, se ela voltar a andar, você tem que tomar cuidado, porque esse sofá muito baixinho, ela vai levantar e pode cair, que aconteceu. Até o meu colega falou, pô, que boca é que você tem, se eu falar isso, aconteceu não. Mas é experiência, né? Mais de 20 anos de geriatria já. Então, fantástico. Gente, então assim, esse é um caso de muito sucesso mesmo. Eu fiquei muito empolgado e me motivou a prescrever mais, aumentar as prescrições, estudar mais a respeito, né? Oi? Minha dúvida. Sim. Esse senhorzinho ele tinha demência de Parkinson, teve Alzheimer e depois manifestou o Parkinson. Então, beleza. Ele primeiro foi diagnosticado com Alzheimer só. Depois de 5 anos de evolução do Alzheimer, é que eu suspeitei que ele começou a piorar muito a marcha, né? A marcha em pequenos passos. Algumas vezes entrava no consultório até com ajuda, né? E aí eu suspeitei, encaminhei para um colega, neurologista, ele confirmou. Aí iniciou a terapia com Prolop, né? Com levodopa-terapia. E aí depois, quando vocês viram o relato do filho, ele me falou, Edson, não posso tirar, que esse negócio está tratando o papel de todos os remédios sozinho. Eu falei, vamos, a intenção é essa mesmo, vamos tirar, como eu estava vendo nas lives, nos trabalhos, né? O desmame dos medicamentos progressivamente. Aí eu diminuí a dose progressivamente, todo mundo de cada vez, tá, gente? Então, uma dica que eu dou para vocês, não sei se vocês vão fazer assim, eu não gosto, sou muito prudente, eu não gosto de tirar mais de um medicamento ao mesmo tempo. Porque se fizer falta, eu não vou saber qual foi dos dois ou três que criou o problema, né? Que fez falta. Então eu tiro um por vez. Aí eu tirei, então, diminuí a dose do Prolop, depois eu diminuí a memantina progressivamente, né? E a donepezila, e ele ficou super bem, tá até hoje sem nenhum medicamento. Ele só não abriu mão, ele que não quer. Eu acho que poderia também. Não quer parar, ele é muito metódico, já estão muitos anos. O Zolpidem 5 mg à noite, ele não vai para a cama, não dorme se não der o comprimidinho mas aí já acho que já é o hábito dele mesmo, entendeu? Que poderia ficar sem o Zolpidem. E ele respondeu com dose baixa. Ele toma hoje 0,3 ml da combinação, né? 100 mg por ml de CBD e 3 mg de THC à noite e 0,2 de manhã. Tá com 0,5 por dia só. Que dá uma quantidade baixa, dá 50 mg mais ou menos. É 50 mg. 50 com 1,5. 50 de CBD com 1,5 de THC. O THC eu acho legal porque o THC acaba, é um efeito entourage que eles falam, né? Que é efeito de comitiva. Que quando tem mais de um canabidiol, o efeito fica melhor porque somam os efeitos, né? Então isso é bem observado. Alguns falam que o CBD é mais seguro, que o CBD isolado é o que importa, mas eu acho que isso é conflito de interesse dos que fabricam só o CBD sozinho, isolado. Mas na minha prática clínica, quando associa, é bem melhor. O efeito é bem melhor. Hoje praticamente eu não prescrevo, salvo exceções, se o paciente exige. Eu não sou muito assim para demanda do paciente. Então, o paciente quer, então vai. Toma só o CBD. Mas o tempo ensinou isso, é bom senso, né? Não vou ficar temando que depois está um problema e falar, tá vendo, doutor, você não quis? Aí eu deixo. Depois que a resposta não for, tá bom, vamos experimentar agora o outro, aí vai melhorando. Pode falar. Os pacientes com demência, Alzheimer, qual é a principal indicação desses? Eles apresentarem vários compostos, né? Por exemplo, Sim. Demência por Alzheimer, qual seria o mais indicado? Eu tenho prescrito muito mais para demência, principalmente Alzheimer, a combinação de CBD
na proporção assim de 100 mg por ml e THC 3 mg só por ml. Essa é a apresentação que tem mais usado hoje em dia, né? Inclusive comprando essa apresentação, porque tem a apresentação de 50 com 1,5, que é a mesma coisa, né? Não muda nada, 50 com 1,5 e 100 com 3. Só que o 100 com 3 sai mais em conta, bem mais em conta. Assim, R$400 por mês, em média, 450, e o outro 620 por mês, entendeu? Porque você tem que dar mais, né? Quando é menos concentrado, você tem que dar uma quantidade maior de ml. Aí é mais caro, e o frasco é mais caro. O frasco menor com 30 ml só é mais caro do que o frasco com 100 ml e o dobro da concentração. Então eu opto mais pela essa apresentação. 100 mg de CBD com 3 mg de THC por ml, né? Aí a dose média que eu uso, 0,3 ml de manhã e 0,3 ml à noite. Agora uma coisa importante, tá, gente? Eu vou falar logo, depois eu vou falar, mas eu vou falar logo para não esquecer, porque muita coisa eu acabo esquecendo. Uma quase obrigatoriedade é que o paciente esteja no estado alimentado, ou seja, após o café da manhã e após o jantar, porque a absorção, chega a falar, eu vi algumas lives, né? Acho que até a live que você mesmo estava participando. Eu vi umas 10 lives esse ano e umas 3 com o Helder participando. Então aumenta a absorção em cerca de 5 vezes com o estômago cheio, né? No estado alimentado. Então não é que vai fazer mal não tomar, não vai fazer bem, então tem que ser com o estômago cheio. Então é isso, a gente acha que os 10 horas queria falar isso, né? E aí a gente pode ir para o... Mais alguma coisa? Me ajuda o segundo caso, mais alguma coisa dele? Não, né? Vamos passar para o outro caso comigo, então. Peraí. Você tirou a dona Epesila? Tirei da minha pesila. Porque o André me pressionou para tirar. Porque, Rony, a coisa que você me lembrou, é bom ter me lembrado. Ele não conseguiu chegar a 10 mg por náusea, inapetência, e perdeu mais peso ainda. Eu deixei só 5. Eu falei, já que está só 5 mesmo, eles querem tirar, vamos deixar 100. Tem alguma interação com a interação do canabidiol com o inibidor da acetilcolinesterase, eu acho que não tem não, Rony. Eu acho que não tem. Mas com antidepressivo tem, com ansiolítico tem, principalmente, isso é bom todo mundo saber. É bom saber que o clobazam não deve ser utilizado com canabidiol, com os canabidióis. Clobazam não. Então, para crise convulsiva, né? Ou você inicia o canabidiol, mas diminui a dose do clobazam. E também com anticonvulsivantes. O maior problema com anticonvulsivantes, principalmente Depaquene, o ácido valproico, o divalproico, né? Tem que tomar um certo cuidado. Baixar a dose. Isso, ele aumenta a ação dos dois. Tanto o CBD fica mais tempo agindo, como também diminui a metabolização dos anticonvulsivantes, do ácido valproico, então fica mais tempo, né, agindo também. Eu peguei um paciente assim, que eu fui vendo no domicílio, que o neuro tinha prescrito. E aí não tirou o clobazam nem nada, o paciente ficou super, chumbou mesmo, ficou comatoso. Aí eu suspendi o clobazam de imediato e baixei muito a dose também, mandei parar por 3 dias, e depois voltou a usar, mas a mãe pegou um trauma e não quis mais usar. Tem um artigo que eu vi com o clobazam que um dos pacientes aumentou até 10 vezes a concentração sérica com o canabidiol, né? E aí precisa ver porque ele fica muito sonolento, não é por causa do canabidiol, é do outro. Exatamente. Esse efeito colateral é gerenciável, mas tem que tomar cuidado, mas e baixar sem dúvida. Progressivamente. Ainda bem que você perguntou, Rony, é importante isso aí mesmo, falar, ele lembrou de falar. Então, uma sugestão para diminuir todas essas interações por causa do cicloprom P450, basta adicionar na prescrição desmovit, já usado já há algum tempo, 500 mg para o paciente adulto. Ele tem a capacidade de preservar o cicloprom, que é usado até em pacientes com câncer, porque você não elimina os efeitos da quimioterapia. Bacana. Então, quem quiser anotar, para evitar essas interações medicamentosas, chama Desmovit. Desmovit. Miligramas, qualquer farmácia. Qual é a ação dele? Consegue fazer. Ele dá uma. Acelera o metabolismo? Não, ele dá uma caprichada na situação do citocromo P450. Certo. Ajudando a minimizar essas interações. Bacana. Então vai salvar uma enormidade de casos que o colega fica com medo de prescrever por causa das interações medicamentosas. Bacana. Isso é bom. Boa dica. E a maior parte dos casos são polifarmácias. Polifarmácia. Então, acho bacana porque a gente consegue diminuir mesmo o número de medicamentos, doses e o número de medicamentos. Você vê, o caso clássico disso aí foi o São José Isidoro Cosa, que suspendeu todos os medicamentos e o resultado, ainda mesmo sem todos aqueles medicamentos, ficou muito melhor do que com eles, né? Então, foi perfeito.
Assim, isso me fez pensar, gente, de que os estudos que falam sobre ser uma droga modificadora da evolução da doença, isso é muito importante. A gente sabe que as drogas hoje em dia para Alzheimer, que a gente tem, né, para as demências, não modificam o curso da doença. São drogas sintomáticas, né? Isso é bom lembrar. A gente tem que ser honesto com o paciente e falar, acho que todo mundo fala, que os pacientes vão manter melhora por um tempo, até que continue havendo a perda de neurônios progressiva inerente às demências, e aí depois de um tempo passa a não ter efeito mais. Por exemplo, os inibidores de retículo cerebral, todo mundo sabe, só deve ser usado na fase 1 e 2, né? Estágio leve moderado, e depois para de haver benefício contra a memória recente, então não vale a pena usar mais. E a memantina pode ser usada, mas a gente sabe que não melhora tanto depois de um tempo também, né? Na fase 3 não melhora tanto assim. Já isso aqui, ó, a resposta do seu José Isidoro e de outros pacientes mais, me fez pensar que realmente seja uma droga modificadora da evolução da doença, né? Por causa do efeito imunomodulador. Tem já estudo provando que ele age ali naqueles depósitos amiloides e depósitos de proteína tal, então diminuindo isso aí pela capacidade imunomoduladora anti-inflamatória. Então acho que realmente acontece isso. Eu era um pouco descrente em relação a isso, mas agora estou acreditando de ver os pacientes como estão evoluindo, né? Então vamos lá. Só uma observação que o doutor perguntou, que acho que é importante, o CBD, ele interage de forma indireta com os receptores, principalmente com o CB1. Já o THC interage fortemente com o CB1. Só que... É que eu perguntei por que um não age no receptor do outro e acaba saturando a ação de um e do outro. Então, assim, não teria a mesma ação, um é muito mais seletivo do que o outro, né? Só que o CBD junto com o THC, isso é bem interessante, é por isso que é importante a gente entender que novas pesquisas estão vindo para combinar os canabinoides na quantidade correta. O CBD, ele impede essa interação tão intensa do THC no receptor e ele modula, diminui os efeitos psicoativos do THC quando combinado. Ele não tira o efeito terapêutico. Então, ou seja, é um excelente casamento CBD com THC. E o Nabix tem uma coisa interessante que pode ajudar muito pacientes de maior idade. Você tem que ver a relação de CBD para THC. Quanto eu tenho aqui de CBD para, digamos, cuidar dos efeitos psicoativos? No Nabix é 33 para 1. Para cada um THC eu tenho 33 CBDs. Isso torna um produto mais seguro. Vamos falar assim, você tem produto 20 para 1, 10 para 1, tem produto 1 para 1. Ainda tem produto que é THC sem CBD, né? Vindo lá da planta. Então, ou seja, essa capacidade de diminuir efeitos colaterais, eu falo aí, os efeitos colaterais psicoativos vêm do CBD, conjugado com THC, mas ele não tira os efeitos terapêuticos, né? E uma coisa interessante, eu estava comentando com o doutor, até aquele senhor, digamos, a cognição para fazer a motricidade, a pedalada é muito grande, né? Para quem está lá naquela condição tudo, né? E acho que é muito importante quando você tem um produto que o CBD ele protege, digamos, o idoso dos efeitos psicoativos do THC, né? Ele ajuda nessa interação, por isso que ele ajuda nessa interação dos sítios lá. A gente teve pouca oportunidade na graduação de medicina de aprender efeito alostérico. Tudo que você falou é o efeito alostérico, onde você pode muito mais regular do que só estimular ou só inibir. Então, para quem tiver mais interesse nisso, buscar os efeitos alostéricos dos canabinoides. Saconista. Exatamente. Uma coisa que eu esqueci de falar o José Isidoro Coser. Não branco agora. Depois eu lembro. Sim, a dose. Eu ia falar sobre a dose ainda. Então, as lives que tem assistido, os trabalhos, falam para o idoso, tá? Porque para o jovem a dose pode ser bem maior. Algo em torno de 0,8 a 5 miligramas por quilo dia. Então ele é levinho, menos de 60 quilos, então essa dose ficou boa para ele, né? Tem 52 quilos por aí, mas sempre foi magrinho. E agora de idoso, mas sempre foi franzino mesmo e magro, né? Então isso é um dado importante. 0,8 a 5 é bem, a margem bem grande, né, Elton?
Mas tem gente que usa muito mais. Mas os idosos com dose menor. Com dose menor. Exatamente. Autistas também. Eles também. funcionam com doses menores também. Interessante. Risco possível que eu vejo que as doses são maiores, né? As refratárias, né? Chega até 300 mg por dia, né? De West, isso, mas os idosos no paliativismo ou em outras condições de autista, doses menores geralmente conseguem grandes efeitos. E a variação de dose se deve também pelo fato de que a gente não sabe, não tem como medir ainda, né, Helder? A deficiência dos canabinoides endógenos. Então você tem que estar tirando devagarinho até atingir aquele U, né, a curva ascendente ali, e não cair. Você pesar a mão demais, acaba fazendo o efeito fica ruim. Então realmente devagarinho, aumentando a dose uma vez por semana, né, acho que é de bom tamanho. E dessa forma, quando eu comecei, eu era muito mais comedido. Começava com dose bem pequenininha mesmo, né? Hoje em dia eu já ganhei mais mão e o paciente fica exigindo uma resposta mais rápida, eu já começo com dose um pouquinho maior. Mas assim, se for mais concentrado de 100 com 3, 100 de CBD com 3 de THC, eu começo com 0,1 2 vezes por dia, após o café da manhã, após o jantar, ou se for gasto customizado, após a primeira dieta, após a última dieta, e vou aumentando 0,1 por semana. E vamos vendo, a gente vai vendo quanto fica. Quando chega a 0,3, são 0,6 ml por dia, 60 miligramas, eu espero um pouco, né? Deixo pelo menos 2 semanas, para a gente ver se vai ser preciso aumentar. 2, 3 semanas e aí avalio de novo. Esses pacientes que eu uso, gente, eu criei como hábito deixar o telefone à disposição. Eu peço para não ficar ligando muito, para mandar WhatsApp e mensagem, que eu vou respondendo, né? A Adriana fica brava o tempo todo respondendo mensagem e WhatsApp. O WhatsApp, né? Porque é um medicamento novo e tudo, então aí você tem que ficar disponível, né? Acho que é só isso, gente. Depois a gente vai falar a mesma coisa. Agora é o segundo caso, né? Então, a dona Arlete, paciente de 80, esse é um caso, aquele de demência, né, Parkinson e Alzheimer, esse eu peguei para cuidado paliativo. Infelizmente eu peguei Dona Arlete, tem só 1 ano e meio que eu estou com ela, mais ou menos, pouco menos até eu acho, uma paciente com demência, Alzheimer, no estágio bem avançado, estágio 3 já, né, na fase de mutismo, não fala mais, acamada, incontinência, fecal urinária, aquilo que todo mundo conhece, bem avançada mesmo. Então, com espasticidade, importante já, né, dificuldade da higiene íntima, dela difícil os cuidadores fazerem. Hipertensa leva também, mas hipertensão não muito, losartana a 50 de 12 em 12, ela está fazendo uso. Uma disfagia progressiva e uma coisa interessante que a gente fala antes, uma paciente super bem cuidada. O filho coronel, que assim, toda assistência possível, mais um pouco, até exagerado em relação a ela, né? E cuidadoras bem qualificadas também, amorosas, muito dedicadas. E aí, acompanhamento fonoaudiológico, a disfagia já, antes da minha indicação, eu não foi eu que indiquei, só pedi para continuar, 2 vezes por semana, né? E há mais de 2 anos já fazia. E eu fui chamado por isso, basicamente por isso, pela cidade e pela dificuldade de se alimentar, por via oral, começando a perder peso, mas já a dieta indicada pela fono, pastosa, assistida, tudo aquilo, posicionamento correto, tudinho, espessante para líquido, nem foi o tipo que prescrever também, e nem assim estava adiantando. Então, os medicamentos que eu usava, Excelon, que eu cheguei de cara já cortei, porque não tinha mais indicação, fase 3, né? Sabe que na memória recente já tinha sido toda perdida. Memantina, eu falei, podemos continuar, mas também não vejo muito benefício nesse momento, não. A Prozol eu tomava só 0,5, eu mantive a princípio, não tirei. Porque aquele negócio, eu não suspendo vários ao mesmo tempo, porque pode fazer falta, né? Bacofeno foi eu que introduzi. Antes de começar o canabidiol, eu prescrevi bacofeno para tentar diminuir a espasticidade, estava impactando muito a espasticidade. Losartana eu mantive, né, a princípio. Aí foi quando eu tive a ideia de, com o bacofeno não houve melhor espasticidade, quase nenhuma, né? Foi por origem da disfagia, eu tive ideia, eu já vim indicar, fiz o laudo, eu preparei um laudo para gastrostomia endoscópica, que não estava dando, estava perdendo peso, engasgando muito, broncoaspirando, não teve pneumonia, não, estava broncoaspirando, percebi ficar tossindo depois de se alimentar e tomar líquido com espessante. Eu falei, André, não vai ter jeito não, vou ter que fazer gastrostomia. Doutor, você acha melhor e tal, não tem outra alternativa? Aí eu pensei, não, vamos tentar uma coisa, André,
vamos tentar usar a terapia com canabidiol, terapia de canabidiol, para ver se a gente consegue retardar a gastrostomia. Aí ele falou, tá bom, doutor, o que o senhor falar, muito bacana o paciente, muito mesmo, me tornei amigo dele, o que o senhor falar, tá falado. Aí eu prescrevi, né, ele já tem uma condição financeira boa, não se importou com o preço, prescrevemos inicialmente, eu prescrevo muitas vezes o 50 com 1,5 proporção, porque é mais em conta. Pode falar o preço? Tem problema falar o preço? Não, né? Está na faixa de R$500, não, era 620, agora caiu para 499, você comprar 2 frascos. 499 cada frasco com 30 ml, 50/1,5. Essa proporção. Iniciei para ele, né, para ela, e a resposta foi muito boa, mas só quando atingiu uma dose maiorzinha. Eu fui aumentando, né, devagarinho. Quando essa dose, gente, eu já começo com 0,3, tá? 0,1 do outro, mas essa dose menos concentrada, 50/1,5, já começa com 0,3 ml. 0,3 após o café, após o primeiro dia, café da manhã, e 0,3 após o jantar, no estado alimentado, né? Pra vocês lembrarem. E aí ela foi, quando chegou 0,1, 0,2, 0,3, depois 0,4, 2 vezes por dia, depois 0,5. No 0,5 ela começou a melhorar. A espacidade está mais fácil de higienizar, bem mais fácil de higienizá-la. Ela não estava interagindo praticamente nada, voltou a interagir, o aumento progressivo da interação, acompanha com o olhar, o examinador, né? Algum sorriso de vez em quando, sorria, interagindo com a dona Marília, que é a cuidadora muito boa. E o principal, melhorou muito a disfagia. Passou a não mais tossir depois de comer, então não estava broncoaspirando mais. Acho que é só, né? Aí eu fui com isso, eu fui tirando as medicações, né? O Excelon, depois suspendi toda a memantina e suspendi o baclofeno também, porque não via benefício mais, né? Ah, sim, e o losartan também, ela teve um decréscozinho da pressão arterial. Eu acho que pode se dever ao uso do canabidiol. Meu nome é Maria. Hipotensão, uma hipotensão leve, né? Aí eu deixei só um por dia, losartan. A cuidadora dela, dona Marília. Meu nome é Marília, eu sou técnico de enfermagem e acompanho a senhora Arlete já há 8 anos, desde o início do Alzheimer, e ela fazia um tratamento, porém as medicações já não surtiam o efeito desejado, porque a rigidez, a disfagia, tudo isso com os medicamentos não se obtinha nenhum resultado. E um dia, a uma consulta com o Dr. Edson, ele nos falou a respeito do Nabix, o canabidiol, né? Então ela já tinha sido até cogitado de fazer uma gastrostomia, porque ela já se engasgava bastante, ela estava muito apática, ela já estava assim no estado muito avançado, muito debilitada. Então o Dr. Edson apresentou o Nabix e foi feito um teste, né, para ver se funcionava, se esse medicamento ia dar um resultado. Ela começou em março o tratamento e hoje ela já apresenta uma melhora significativa. Ela já se alimenta bem, não se engasga, continua fazendo fonoterapia, ela faz fisioterapia, então tudo nela melhorou. A rigidez melhorou. Antes ela não conseguia levantar um braço, movimentar uma perna, hoje ela movimenta, ela interage, ela sorri, coisa que ela não fazia, ela era uma pessoa apática. Então assim, a gente viu uma melhora significativa com o uso do Nabix. Então, desse tempo para cá, a gente vê que se há uns anos atrás tivéssemos conhecimento desse medicamento, ela não chegaria como ela está hoje, né? Mas foi uma bênção o Dr. Edson prescrever esse Nabix para a dona Arlete. E hoje ela vive muito bem. Vive, interage, sorri, é uma pessoa assim feliz, com as limitações dela, porque ela já não anda, ela já não fala,
mas ela consegue se expressar, entendeu? Ela consegue passar pra gente que ela tá bem, que ela é feliz. Então, assim, a gente está muito satisfeito com esse tratamento. Fazia uso de Excelon, Memantina, Alprazolam, Baclofeno, e não surtiu nenhum efeito. Tomava losartana também, né, para 50, para pressão, e tinha uma pressão muito estável. E tudo isso o doutor Edson suspendeu. E hoje só o Nabix está resolvendo tudo isso aí que ela necessitava. Acabou. Cadê, Derete? Cadê? Pra quem não comia, né? Ela tá ótima. É? Ó, última colher, hein? Então, bacana, né? Isso é muito recomeçador pra gente, né? Gratificante ver uma melhora dessa, né? Paciente que recebeu a gastrostomia já há cerca de 6 meses, já está até hoje sem ter que usar, né? Muito bacana. E a espacidade melhorou bastante também. Então melhorou um pouquinho a qualidade de vida dela, que não é boa, mas melhorou em comparação ao que estava, né? Então é isso aí. Como eu falei, houve a retirada gradativa dos medicamentos, outra coisa que melhora a qualidade de vida, né? Polifarmácia, tiramos a polifarmácia, não está tomando praticamente nada, hoje em dia só o canabidiol, né? Melhorou a qualidade de vida do filho, que vivia preocupado com ela, está mais tranquilo agora, né? Agora isso aí. Agora vamos assim, a parte que o manejo, quem a gente deve indicar, quando e como, né? Então, da minha prática clínica, isso aqui é como eu comecei, ó. Eu comecei a indicar nos pacientes, foi aumentando a pressão, como eu falei com vocês. Eu comecei nos casos mais refratários, com Alzheimer, com alteração de comportamento, Parkinson, já tinha tentado, naquela fase já estava não havendo resposta à levodopa-terapia, que a gente sabe que acontece, né? Com outras classes sendo utilizadas, os agonistas, os inibidores da CONT. E aí eu passei a prescrever para esses pacientes, que as pessoas já não tinham mais recurso, né? Não tinha esperança. E aí foi melhorando alguma coisa, mas eu comecei a pensar, até o Helder comentou já isso aqui, por que não tentar nos pacientes na fase inicial, já que tem tido estudos apontando que haja seja uma droga modificadora da evolução da doença, né? Então aí eu comecei, mais recentemente, esse ano mesmo, né, a prescrever para paciente na fase inicial. Apesar de que a aderência do paciente é menor, porque não está tão grave, então não quer gastar mais dinheiro com um medicamento que é novo ainda, né? Mas muitos aceitam, né? Quando você explica direitinho, né, que tem a proposta, né, totalmente definido isso ainda, que vai modificar a evolução da doença, mas a gente sabe que as outras drogas que são usadas hoje em dia não modificam a evolução da doença, não tem efeito nenhum neuroprotetor nem nada. E aqui a gente sabe, os estudos estão apontando que sim, efeito neuroprotetor, imunomodulador, anti-inflamatório. Então eu comecei a acreditar que sim, né? E então dores crônicas é uma indicação muito boa. Tem estudos em fibromialgia, né, muito interessantes, que eu tive acesso, ouvi no FNC, já tive vi também lives, né? Ansiedade, dor crônica. Então, paciente com Parkinson, é muito comum que esses sintomas até precedem os sintomas do Parkinson, de atrige ou tetra de sintomas, tremor, rigidez, com espacidade e desequilíbrio, né, que aumenta de quedas, precede antes o que? A depressão, insônia, ansiedade. Então, para esses casos, melhora bastante mesmo. A terapia com canabidiol e tetraído melhora muito, né? Então, a partir da definição de quem, né? Quando iniciar. Aí, hoje em dia, eu penso que o mais precocemente possível. Só que, respeitando o bom senso, eu não forço o paciente. Eu ofereço, explico os benefícios, dos potenciais benefícios, né?
a família não quer, não fica insistindo. Eu fico, então tá bom, mais para frente você pensa, né? Tenta ler alguma coisa a respeito, até forneço, passo o WhatsApp com algum material que seja mais leigo, né? E aí depois já aconteceu algumas vezes, eu passei, doutor, vamos então tentar? Vamos. Hoje mesmo eu falei com uma paciente, eu tentei primeiro o tratamento convencional para manifestações psiquiátricas, bem agressiva paciente, complicadinha. Aí a família me ligou hoje e falou, vamos tentar? Eu falei, vamos tentar. Igual eu falei, antes eu usava mais para os casos refratários, né? Polifarmácia, casos refratários. Agora eu estou mudando a minha maneira de prescrever. Estou tentando pegar o paciente mais na fase inicial, para tentar esse efeito de evitar a progressão da doença, né? E melhorar a qualidade de vida. Então é isso aí, ó. Dor crônica, muito bom. Insônia e depressão, muito bom. As demências, né? Não usei ainda para outras demências, assim, Levi, mas eu acho que deve ser, não tem estudo quase, né? Não tem muito estudo, mas eu acho que tem. Frontotemporal, né? Que, ainda mais nessas demências que o nosso arsenal terapêutico é pior, né? Muito demência frontotemporal, você faz praticamente no uso do braço, não tem tanta coisa a fazer, né? Os medicamentos não são, os inibidores de acetilcolinesterase, não tem efeito, quase nenhum, né? Então é o caso a se pensar. Mas eu quero respeitar um pouco, estou tentando deixar mais estudos virem, né? Para começar a prescrever, para tentar ser mais ético. Tem bem menos estudos que usar vários. Bem menos, né? Pois é. Então, assim, mas eu penso que deve ser, para as doenças neurodegenerativas em geral, deve ter um bom resultado, com certeza. Mais do que, agora sim, como, né? Qual o melhor canabinoide? Para crianças ainda eu sei que tem gente que tem interesse de usar para criança, né? O canabidiol isolado é mais seguro ainda porque não tem estudo, o sistema nervoso ainda é imaturo, né? Então, se quiser ter mais segurança, é o canabidiol isolado. Para os idosos, pela minha prática clínica, eu vi, já prescrevi muito CBD isolado, eu vi que nem se compara. O efeito com o tetrahidrocanabidiol nessa proporção pequenininha, igual o Ed falou, 33 para 1, 33 de canabidiol para 1 de tetrahidrocanabidiol, eu tenho tido resultado melhor mesmo, né? Tenho vontade de usar para dor crônica, fibromialgia, dores crônicas, a gente pega muita gente, artrose, né? Artrose graves, pacientes oncológicos, aí vai os paliativistas do grupo, né? Aqui a Valesca, né? O Rony, o pessoal que faz mais cuidado paliativo que eu, que são especialistas em cuidado paliativo mesmo, né? Aí a apresentação que eu tenho vontade, hoje eu quase prescrevi, mas aí eu não prescrevi ainda não. É a apresentação com 75 mg, né, de CBD com 9 mg de o medrosol, né? Medroson. Medroson. Isso, medroson. Medroson forte. Eu não prescrevi ainda, mas acho que eu vou acabar prescrevendo com certeza, né? Para paciente com dor crônica. Porque o THC sabe-se que para dor é mais eficiente. O THC tem um pouco mais de efeito colateral, então tomar cuidado com as doses mesmo, né? Porque eu já tive casos assim de ver outros colegas prescrevendo uma concentração maior, olho vermelho, ressecamento ocular, né? Ardência ocular e aumento de tremores e também piora acho que aí caiu naquela curva do descendo, né? E que ficou mais agitado ainda. Já tive casos desse aí já. Não, graças a Deus não preciso por mim, que eu sou bem cuidadoso mesmo, né? E aí eu começo com dose progressivamente aumentando, né? E aguardando a resposta do paciente em contato com o paciente. Uma vez por semana a gente se fala, doutor, já melhorou um pouquinho e tal, então vamos mais um pouquinho, uma vez por semana, né? Depois que eu atingo uma dose que eu acho considerável, eu peço para esperar umas 2 semanas, ou até um pouco mais, 20 dias, para ver se vai ser necessário aumentar mais ainda. E sempre, quando eu chego nessa dose já que eu acho ideal, eu diminuo a dose dos outros medicamentos, antidepressivos, ansiolíticos, eu vou diminuindo gradativamente, né? De acordo com a resposta do paciente. Então isso aí a gente evita a polifarmácia, né? E faz o desmame, né, a desprescrição dos alopáticos, né? Não todos, muitas vezes eu tiro, depois acontece casos de eu tirar o medicamento e a família reclamar que piorou. Outro dia eu tirei uma venlafaxina devagarinho, tá? Estava tomando 100 e pouco, estava com 175 mais um de 37,5. Eu tirei de 37,5, deixei só 75, depois deixei 37,5, e aí suspendi. No que eu suspendi depois de 4 semanas, a família falou que ele ficou pior. Eu falei, não, vamos voltar então, voltamos com 75, né? Não tem problema. Interação medicamentosa já falamos, né? Não vou repetir, porque já falamos sobre Clobazam, tá? Clobazam e os anticonvulsivantes são os que a gente tem que ter mais cuidado, né?
E o gerenciamento de efeitos colaterais, quais são os efeitos colaterais mais presentes? Sonolência, principalmente quando tem mais o THC, né? Mas aí já aconteceu o caso de ficar sonolento ou regredir, voltar para a dose anterior, sem problema. Depois eu tento aumentar de novo. Boca seca e o ressecamento ocular, quando tem mais THC, alguns pacientes mais sensíveis, diminui a dose também, né? Hipotensão, eu não posso dizer que eu tive com certeza, porque o paciente todos tem mesmo, né? Desautonomia, né? Pelo declínio do sistema, atrofia do sistema nervoso, perda de neurônios, né? As doenças degenerativas neurodegenerativas levam a uma desautonomia, né? Muito comum. Mas já tive alguns casos, o paciente falou, doutor, pode causar aumento da pressão, queda da pressão? Eu falei, não, até que pode, mas eu acho que não é por aí não, acho que pode ter sido outro motivo. Descuidou um pouquinho do líquido, né? A quantidade de álcool que bebe, então pode acontecer outros fatores. Então a gente vê isso aí. Agora pode ser que tenha esquecido de alguma coisa, a gente vai abrir para dúvidas agora e discussão, né? A gente vai conversar um pouco, tá bom? Bom, agora acho que está aberto mais perguntas, comentários, momento de interação. Fiquem à vontade, doutores, para questionar uma coisa. Vendo o caso daquele primeiro paciente, existem estudos in vitro, pessoal entusiasmado com pesquisa de canabinoides, que mostra alguma neurogênese com canabinoides. Não se entende direito ainda, só se vê na prática esse aumento cognitivo, né? Os caminhos desse aumento de cognição ainda não são muito entendidos. Mas canabidiol mais THC promovem esse aumento cognitivo, né? Em vitro já se notou alguns resultados de neurogênese, mas não se entende direito esse processo, mas que se vê na prática, nas evidências clínicas com os pacientes, que é emocionante, né? A gente se emociona. É um negócio maravilhoso. Eu lembrei de um artigo ali, falando da anandamida, que é um canabidiol endógeno, né? O efeito dela na micróglia, uma célula do sistema nervoso central que tem efeito tipo de leucócito, né? Então talvez alguma coisa aí nesse depósito amiloide, nessas proteínas anormais que estão se depositando anormalmente, né? Talvez um dos mecanismos possa ser por ali, né? Pode ser. Talvez. Tem muita atividade, muitos receptores no sistema imunológico, né? Exato. Tem outros receptores, vários, nas né? camadas lá, sim, nos vaniloides, que estão entendendo como eles interagem também. E é por isso que é interessante falar dos canabinoides, né? Que a gente citou muito aqui canabidiol, THC, mas, por exemplo, o canabigerol, que tem um dos nossos produtos, quando você pensa na planta, o primeiro canabinoide, que a gente chama até no nosso material o precursor, porque o primeiro canabinoide, que digamos a mãe dos canabinoides, é o canabigerol. É o canabigerol que aparece primeiro e dele começam a fazer a cascata de outros canabinoides. E o último canabinoide que aparece é o que tem no NIGHT, que é o CBN. O CBN, o canabinol, é uma oxidação do THC. Erva velha tem menos THC e mais CBN, porque ela oxida, né? Até às vezes tem pessoal que fuma, né? Que fala, nossa, o bagulho não tava bom porque eu fiquei ruim. É porque tem muito CBN, não tem menos THC. Esse que traz para usar para menopausa? Isso, exatamente. Esse ajuda nessa. Essa ideia aqui dos canabinoides, atuação durante o dia e durante a noite. Nós não queremos fazer com todo respeito, acho que os alopáticos têm o seu espaço terapêutico importantíssimo, mas a gente não quer criar um novo Zolpidem. Ele quer trabalhar durante o dia e durante a noite. Esse é o paciente como um todo. Mas esse CBN que está lá é oxidação do THC. Ele é o último canabinoide. Então até a gente fala que a gente tem do primeiro ao último canabinoide, né? E tem mais aqui no meio para a gente ir desenvolvendo. Tem THC, esse que a gente fala é o delta 9. Tem um novo THC que eles estão pesquisando muito agora, que é o delta 8.
que tem um efeito mais potente que o delta 9. Estão se entendendo a interação deles. Tem outros canabinoides muito interessantes que vão aparecer. Nós estamos ainda na pré-história, gente. Tem muita coisa para ser entendida, tá? Mas abertos. A principal indicação do canabigerol seria qual? O canabigerol, ele tem aparecido, teve um artigo recente que ele ajudou muito para diminuir a evolução de um glioma específico, de um câncer. Foi esse. Mas o canabigerol, ele tem efeito de analgesia sem efeito psicoativo. Então, por exemplo, quais são as bandeiras vermelhas do THC? Um paciente com esquizofrenia ou com histórico de esquizofrenia na família, paciente com uma cardiopatia grave não tratada, porque THC pode dar uma arritmia. Então, nesses casos, por exemplo, um paciente com surtos psicóticos que precisa de uma analgesia, o CBG pode ser um indicado. Ou um paciente pediátrico que não queiram ir para um THC por causa das podas neuronais, do crescimento, o CBG também pode ser uma indicação desse, né? Autismo, estão usando agora autismo com pequenas quantidades de THC, mas o autismo, eu também acredito que o CBG ele é pouco usado ainda, tá? Mas ele pode ter essa possibilidade também. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade. A gente tem a doutora Rafaela Corpo, ela é neuropediatra, está aqui, obrigado, tá, doutora, por ter participado, fiz o convite para ela. Ela foi a primeira a prescrever cannabis medicinal aqui no estado. Ela prescreve desde 2015, ela assim, tem muita experiência com cannabis. Eu acho que falar de autismo e epilepsia não poderia deixar dela falar melhor. Quer vir aqui, doutora? Poxa, fala quietinha. Obrigada pelo convite, tá? Gostei da apresentação. Eu, na verdade, comecei a fazer canabidiol para paciente com epilético grave, né? Minha primeira paciente foi uma paciente portadora de síndrome de West, que era uma criança que tem crise de espasmos, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, e ela tinha mais de 30 crises por dia, e com canabidiol ela diminuiu para menos de 10. Assim. Foi uma coisa assim, ela até melhorou no cognitivo, assim. No começo ela fez canabidiol medicinal, né? Artesanal, desculpa, de uma ONG lá do Paraíba. Depois ela trocou para, não lembro, não sei se foi o Farmausa, mas de qualquer forma ela foi meio pioneira, pelo menos lá do hospital infantil. E aí outras crianças vieram também, eu tenho uma resposta muito boa, principalmente paciente de síndrome de West, para Lennox-Gastaut também, que são tipos de síndromes epiléticas. E tenho autismo, eu também tenho um bom resultado também. Eu acho que assim, todas as famílias que eu começo, eles têm um bom resultado, desde aquele que assim, fala assim, nossa, melhorou a vida, tipo assim, foi um divisor de águas, mas a maioria tem uma boa resposta. Tanto em paciente autista, parte cognitiva, quanto eu acho assim, eu também atendo alguns adultos, porque no começo era prescritora de canabidiol, e aí a gente fazia, e assim, tinha muito paciente, às vezes, uma dor crônica, às vezes o síndrome de Alzheimer, não tenho nenhuma experiência com outro tipo de medicamento, mas eu acabava fazendo, por um pedido, às vezes, de um colega médico, tudo. Aí tinha uma boa resposta no começo, assim, e eles, aí depois tiveram uma outra continuidade com outros médicos, né? Mas pelo que eu sei, assim, melhorou bem praticamente todos os pacientes com dor crônica,
houve uma boa resposta. Síndrome de Alzheimer. Todos esses pacientes com alguma síndrome neurodegenerativa, que tem alguma comorbidade psiquiátrica, há uma melhora. E há uma diminuição de neurolético. E isso é uma melhora da expectativa de vida. Não sei se em relação à neurologia clínica, a gente tem alguns estudos que falam que você aumenta, essa polifarmácia que o Dr. Edson estava falando, ele pode diminuir a expectativa de vida desses pacientes. E aí, você usando, às vezes, o canabidiol, tendo uma opção, né? Então, você tem uma diminuição, uma retirada dessas medicações, e aí uma melhora da qualidade e da expectativa de vida. E em relação aos autistas, como eles têm muitas síndromes psiquiátricas, há também uma diminuição da polifarmácia, isso é, assim, evidente, e também uma melhora da expectativa em relação também à família. Todas elas, assim, que eu comecei canabidiol, foram muito poucas que eu tirei e eu nunca tive nenhum efeito colateral importante. Em relação ao fazer ou canabidiol isolado ou full espectro, eu geralmente começo um canabidiol, porque são crianças, né, menores de 18 anos. Para os epiléticos graves, eu acho que eu passo mais para o full espectro. E eu não tenho, como também às vezes tem uma síndrome genética, uma doença degenerativa, são crianças com cognitivo, às vezes cognitivo diminuído, comprometido, geralmente não tem nenhuma, assim, contraindicação efetiva, assim. Eu não tenho muito medo com THC, não, mas os estudos que eu leio também não tem grande problema em fazer o full espectro. Mas eu também não passo da dose de 0,3, entendeu? Sim. Geralmente não precisa. Eu só acho que o CBD isolado causa mais insônia e deixa as crianças um pouco mais agitadas. Mas é só manejo de horário de dose que ajuda. No começo também eu fazia fora do horário das alimentações, aí depois foi passado. Os estudos atuais demonstraram que fazia junto com as medicações, junto com as alimentações, mas os efeitos colaterais em crianças são bem poucos. A administração se corrige alguns efeitos colaterais, né? Um pouquinho mais à noite, um pouquinho mais durante o dia. Muito bom, muito bom. Então, muito obrigado. A doutora Rafaela, ela, não tanto agora, mas há um tempo, há uns 2, 3 anos atrás, ela atendia bastante pacientes adultos, idosos. Que eu passei pra... Parecia, né? Obrigado, doutor. Gente, eu acho que é isso. Enfim, a gente pode ir conversando, perguntas. Tem aqui as caixinhas. Infelizmente, a gente não pode trazer os produtos, né? São controlados, não pode, mas tem aqui as caixinhas, perguntas. Fique à vontade, né? Hoje, enfim, eu acho que é isso. Para finalizar, doutor Alexandre, ele está aqui, né? Doutor Alexandre, vem aqui, por favor. Doutor Alexandre, eu quero dar uma oportunidade para o doutor Alexandre, ele é o presidente da Sociedade de Geriatria, né? A doutora Daniela também está aqui, eu não vi ela, acho que não veio, né? Não veio, né? Obrigado. Primeiro eu queria parabenizar pela exposição, pelo pioneirismo. Eu penso, vou fazer 10 anos de formado agora e é até emocionante, né? Parece que a gente está numa nova fronteira da medicina e a Pharma USA, o USA, está trazendo isso com muita clareza, que a gente também está vivendo um momento de muita... a pandemia trouxe isso, né? De muita falsa verdade ou meias verdades da ciência, né? Queria também aproveitar a oportunidade, agradecer aqui a fala e congratular todos os colegas, né? O geriatra, em especial o Edson, também pelo pioneirismo, né, Edson, pela coragem, a experiência, ter um N de 100, talvez seja até para os grandes centros, né,
é uma experiência muito grande. E aí é aquilo, né? Pegar a mão de uma coisa nova que não tem, né? Não é todo mundo que tem essa experiência. E também queria aproveitar para a oportunidade de fazer um convite para a jornada da geriatria em maio. Todos convidados, será aqui em Vitória, e estamos ansiosos aí para um evento que seja presencial, né, com segurança, de sucesso e com parcerias bem ricas que possam contribuir a todos. E desejo também um bom fim de ano e boas festas a todos. Bom, para finalizar, eu quero agradecer muito aos doutores, às doutoras por aceitarem o convite, né, de tirarem o tempo de vocês, de estarem aqui estudando sobre essa nova terapia. Agradeço mesmo de coração sempre pela receptividade que eu tenho dentro do consultório, tá? Obrigado mesmo a todos. Tenham uma boa noite, um excelente jantar a todos, né? Acho que mais algo, não, né? Deseja falar, finalizar? Só falar que tem países que já utilizam até a culinária com cannabis. Ainda não vai ser o nosso caso hoje, tá? Porque um peixinho com cannabis é assim, um pouco bambu meio louco, mas tá bom. Doutores, muito obrigado por tudo, estamos à disposição. Muito obrigado, bom jantar. Agradecer, claro, o doutor Edson. Me desculpa, tá, doutor Edson? Olha, agradeço o doutor Edson por aceitar o convite, pela humildade. Assim, ele chegou aqui, poxa, olha, eu não sou professor, eu não tenho esse domínio, mas eu quero passar a minha experiência. Doutor Edson, muito show, muito legal, muito legal. Muito obrigado mesmo.